algumas coisas. Ah, ops, tá. É, você começou um vídeo com eles, é, tinha um monte de gente, Uhum. né? A africana, e foram Hum, entrando os garotos, entrou a menina lá que falou do outono, e hum. depois entrou essa menina aí que de fato eu acompanhei até a metade da aula. E já ri horrores aqui, porque quando ela começou a falar, Aham. eu tive vontade de participar. Aí eu falei, vou estudar Que isso. legal. Aí falei, vou mandar para Ana, vou mandar para Adriana agora. Aí mandei o texto e parei de ver o vídeo, fui fazer outras coisas. Agora, um pouco antes das 3, eu comecei a ver o vídeo de novo. E Ah, aí você, no vídeo, você vai falar de você, e aí você fala um monte de coisa que eu tinha acabado de te dizer. Eu falei, que, a Adriana vai achar que eu copiei ela, porque que ela falou assim, legal. eu falo de política, eu vejo jornal, perguntando para menina se tô até rindo demais aqui. Olha, mas eu me esborrachei de rir. Eu falei, gente, se eu fosse vidente, Não ia é? dizer. Mas não foi. Eu tô- Eu assisti o Ah, ponto que você começa a falar para frente depois. ah, Mas foi uma coincidência. foi legal. E aí eu vou voltar mais tarde, eu vou voltar a Aham, assistir. Eu parei agora, pouco, eu parei na segunda questão que eu não entendi bullies. aham, Não entendi o que você pergunta, aham. mas entendi um pouco da conversa. Aí eu estou fazendo assim, eu estou salpicando no papel tudo que eu entendo, para Isso depois aí. voltar e tentar encaixar o que eu não entendo. Mas Perfeito. aí as pessoas desaparecem e você É, fica só com a menina. E eu isso, percebi porque que você convidou duas meninas. são as pessoas mais assim, que estão mais inseguras, estão mais no início, eu Pois fico é, e com aí elas. E o eu vi pessoal que o que mete garoto, bronca e fala mesmo, vão para outras salas. eu vi que o garoto se irritou quando entrou na aula e encontrou a menina e quis logo sair da sala e ir para outra aula, outra turma. Ah, é aquele meu filho, aquele. Ele é Ah, é? professor. Aí eu falei, o menino não gostou da aula da sala que ainda falou rápido, rápido, me bota rápido. Eu falei, epa. Eu É falei, ele porque ele, não ele gostou. queria ficar na outra sala com as pessoas que ele conhecia. Foi. Aí eu falei, ele deve estar achando, eu imaginei isso, ele deve estar achando a aula fraca para ele. Isso eu Ah, tá. deduzi, isso eu Entendi. É deduzi porque que você não você. sabia, né? E aí assim, eu queria que você me explicasse. Hum. Você escolhe umas pessoas e bota para você e escolhe outras. Você fez Isso. 3 turmas aquele dia? Foram 3 turmas, isso. 3 salas. E aí você, Isso. na hora, você divide isso. Isso. Eu Tem chamo um as. convite universal, aí todo mundo entra e você sai dividindo? Isso, exatamente. Porque eu não sei quantas pessoas vão aparecer, entendeu? Entendi. No horário de meio-dia, às vezes tem 4 pessoas, a gente nem divide, mas é raro, agora tá vindo mais. Aí pelo menos duas turmas. Aí aquele rapaz é meu filho, ele é professor também. Ah, tá. Então ele sempre vai, ele me ajuda, ele traz até os alunos dele também. E tem, às vezes, os meus melhores alunos, assim, o pessoal que já está falando, tem confiança que não vai ficar falando em português, aí eu boto a pessoa, peço para me ajudar. Ou se não, algum estrangeiro também que fala bem, já fluente, aí eu também peço para ajudar. Aquela africana é aluna? Não, ó, daqui não. Não, não é aluna. Africana? Tinha uma africana acho que ela era africana. Com No, na- no, cabelão? É no brasileira. vídeo, você A estava com moça? turbante. Você Ah, começou. Você é começou. aqui. Ela é da Indonésia. Ah, tá. Achei que Ela era. estava com tipo um hijab, né? Assim. Então eu me perdi no diálogo. Uma hora você pergunta para ela sobre a estação do ano e ela fala It's Isso. raining now. Está chovendo agora Isso. aqui. Ah, Aí você eu fala que falei. África alguma coisa. Eu acho. Isso, é como na África, que eles também só chamam, só tem 2 estações, mas ela é da Indonésia. Ah, tá. Aí eu falei, é como na África, eles também falam que tem 2 estações só, seca e chuvosa. E a gente Entendi. está na Que mesma seria nosso linha. inverno e verão? A gente está na mesma linha, mas a gente não chama chuvosa a gente chama.
inverno, primavera, verão, mesmo que a gente não sinta, né? A gente ainda. Mas também tem um no sul do Brasil, né? Que o Brasil é muito grande. No sul tem inverno, né? Entendeu? Entendi. Então, Eu me lembro de você fazer essa sinalização, mas eu não peguei isso tudo. isso. Você Mas estava falando. você põe ali a legenda no É bom eu YouTube? falar isso, que quando eu voltar agora eu vou reparar todos esses detalhes, entendeu? Exatamente. É. Eu queria te perguntar, você põe a legenda? Tem como você colocar a legenda? Não, eu Você, não. eventualmente, você pode também colocar a legenda, tá? Aí vai vir ali, ó, falando, você vai ler o que a gente está falando. Ah, eu vou Até procurar. é bom também para a sua pronúncia, caso você, como eu tô, agora não, que a gente está falando português, mas aqui também aí você vê, quando você tem uma pronúncia melhor, o YouTube já vai dar logo a palavra certa. Mas se a sua pronúncia está muito fora, aí ele vai falar outra coisa, entendeu? Ele vai Entendi. falar. Eu vou procurar esse ícone da pronúncia, porque eu ainda É o não sei mesmo. CC. CC, assim, tem um CC. Em cima do vídeo, você clica ali, ou se não, embaixo tem. Em, em cima ou embaixo? Procura lá. Ou CC, acho que é CC, em cima que dá legenda, ou embaixo tem um negócio com umas linhas assim, aí você põe ali, ele já pede para você escolher a Ah, legenda que você quer. eu hoje vou estudar esse vídeo todo. Eu vou. Parabéns, parabéns. Eu fico orgulhosíssima de você. Você está aproveitando da melhor forma. Porque é uma forma de estudar que é diferente, né? Naquela coisa de ficar estudando gramática, e você está vendo na prática, e melhora o teu listening. Não, e por enquanto, enquanto eu ainda não tenho coragem de entrar, eu praticamente estou participando. Eu só eu falo Você só aqui não está sozinha, lá, né? você só não está me vendo, mas, entendeu? Eu queria poder estar no momento online sem Viu? ninguém me ver, entendeu? Mas, Então, mas aí você começa, na hora que você decidir, daqui a umas semanas aí, 1, 2 semanas, se Deus quiser, aí você entra. Mesmo que o primeiro dia, no momento, o primeiro encontro, você fica offline, mas aí você vai ter inúmeras oportunidades de participar, né? Que são 4 vezes na semana. Fica até enjoada de tá. participar. É porque agora há pouco eu pensei em dar uma pausa, até porque eu pedi uma comida, a comida não chegou ainda. Aí eu tô com fome. Aí, mas tem que esperar chegar. Aí eu percebi que a minha cabeça estava cansada de tentar Hum, raciocinar, entendeu? isso, Mas a isso. minha filha estudou inglês desde 2 anos de idade. E ela sempre falou que, mãe, isso cansa. Como ela Cansa. morou fora a vida toda, às vezes que eu pude, que eu estava lá e tudo, que eu tinha Uhum. oportunidade de estar, ela fala, tem hora que a gente desliga. As pessoas ficam falando e Claro, você está se fudendo, claro, você tá falando, porque claro. a cabeça já Menina, não raciocina a mais. primeira vez que eu entrei numa sala cheia de argentino falando espanhol e eu tentando entender, eu fiquei com dor de cabeça. Fiquei com É, dor de cabeça naquele dia por causa de tentar entender o que eles estavam falando. Meu filho falou que aconteceu a mesma coisa com ele quando ele foi para a China, que ele tentou aprender o inglês, que ele foi sem saber nada. Ele aprendeu, ele e a minha filha, 3 meses estavam falando, por causa dessa convivência, entendeu? Aí ele fala, até no depoimento lá no Instagram, ele fala: no início eu falava com muitos erros, depois fui melhorando, arrumou uma namorada canadense, é, aí é. fez que nem a Anitta, né? Arrumou uma namorada canadense. Deu um ano, ele já estava, o inglês dele estava bombando, estava falando muito bem. Hoje, agora, ele é professor. Aí, como professor, ele melhorou mais ainda, porque aí ele teve que estudar, tem que estudar gramática para dar aula, né? Para dar aula para os alunos. Entendi. Aí. Eu, eu anotei, assim, dentro daquele texto que você me corrigiu, eu anotei algumas perguntas, eu posso fazer? Pode, claro. Então, eu usei apóstrofe I, apóstrofe M Uhum. no texto todo. Você não Uhum. usou todo. Não pode usar ou Pode, pode, pode. né? Tá, eu Eu posso. boto I am porque, não para você, é porque, em geral, os alunos que a maioria é básico, né? E se eu botar am, eles vão ficar perdidos. Aí eu boto I am. Eu nem pensei, mas eles significam a mesma coisa. Tá. Aí eu havia escrito I go. I go to speak. Isso é bem português. Eu vou falar.
Mas em É, inglês você não vai falar I'm going to speak, que seria meio estou futuro, indo. né? Estou indo. Seria o que eu Estou indo. chamo de gerúndio, né? Isso, é futuro, exato. É É o NG. futuro, não é E gerúndio. aí eu poderia também falar I will go. Não, I will speak. Porque a gente em português fala Ah, tudo. tá. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, em inglês seria I'm going. I'm going to speak. I'm going to dance. I'm going to write. I'm going to the class. Tá? Isso é Então, futuro, né? Aí, mas em português fica, eu vou, I'm going. Em inglês seria I'm going. É o que na futuro. realidade, eu acho que ali pode até ter havido uma confusão, porque eu tive a vontade de me expressar assim: eu vou falar do que eu fico feliz também. Fiquei com uma invejinha Aham. boa. Foi isso que eu escrevi, Ah, tá. Não entendeu? entendi. Eu quis dizer que eu ia falar, mas Uhum. na realidade, quando eu pensei em dizer que eu estou escrevendo isso abaixo, entendeu? Então, eu usei o go. Eu acho, é porque assim, no meu raciocínio, depois que eu li, é muito fácil entender que seria o going. Isso. Em inglês Depois seria que eu li, usando aquele ing, mas no português, eu até escrevi do lado. Eu falei assim: eu usei o I porque não pode não ter sujeito oculto, tudo bem. exato. Eu escrevi, porque eu briguei muito com isso com o inglês, porque essa coisa de ficar repetindo I am go, I am, num textinho para o português, isso é uma babaquice, né? Exatamente. Você Pelo nem deve contrário, repetir, nem deve se eu repetir. escrever um texto É. de português Aham. falando isso, eu vou me chamar de boa. Exatamente. Eu vivo vigiando as palavras para tirar o excesso. Exato. Então, eu briguei muito com isso. E com você, isso está entrando mais fácil para mim. Até hoje eu percebi isso, Ah, que, precisa do que sujeito. precisa, Alguém tem que estar que fazendo aquela ação, né? isso. E aí eu escrevi na frente. Eu poderia escrever I will go, mas não seria I will go, I will speak. Eu falarei about my happiness. Sim. Mas aí você quer dizer que é uma coisa instantânea, né? Na verdade, Então, eles ensinam que é assim. então, a I diferença. will é que não tem certeza. I'm going to você está mais certo. Sure. Mas eu, sinceramente, eu não uso dessa forma. Eu uso qualquer coisa que me vem. I'm going or I will. Eu não faço diferença. Eu não consigo perceber essa diferença. Estou sendo sincera. I go speak. Tá errado. I will speak. Pode ser, você pode usar. Mas eu não sei se gramaticalmente, assim, né, um avançado, tem uma diferença. Eu sei que existe uma diferença pequena entre I'm Mas going esse, to or I will. mas esse I will speak, que aí não é tu, né? Porque nós não estamos falando de verbo regular aí. É, o que eu estou querendo te dizer é: eu falarei sobre minha felicidade. Isso. Eu falarei sobre minha felicidade. Vou falar. Eu E aí, falarei seria mais o will, né? nesse exemplo, o Will está bem me dizendo bem que eu vou falar no texto adiante. É futuro mesmo, futuro próximo, mais um futuro. Isso. Né? O eu é Porque bem. I am going é eu estou falando. Não, I am speaking. Aí eu estou falando. I am speaking. Ah, tá, porque eu estou. I'm going to speak. Eu vou falar. Tem uma noção de futuro. Os dois são futuro. O futuro no inglês só tem Então, o dois. ING não é só um ato contínuo, um gerúndio, não. O ING. Não é só gerúndio. Até Falando, eu estou falando, eu estou fazendo, eu estou caminhando. não Não, é só. Não. isso eu não sabia. Para mim, o Tem, ING era va- sempre só tem gerúndio. várias situações que você vai usar o ing. Por exemplo, Então, o ING e o will podem ser futuro. os dois são futuro. Tá, ING São e os o will. únicos futuros que tem, são esses dois. Assim, Tá. nível básico e intermediário. Deve existir Para não, outras pra não me sofisticações perder, da língua.
para não me prender muito aqui, eu vou deixar isso numa observação para eu entender melhor o uso Isso, dois mais adiante. isso. Aí eu também escrevi happiness, porque eu escrevi Então, happy, porque eu realmente não sabia ah, o que me faz feliz ou o que me traz felicidade. Eu não sabia trocar aham. felicidade, que é o. Speak about my happiness, né? Botei o about? Botou. Isso. About. Mas eu botei na minha frase Uhum. happy, porque eu não sabia o Isso. happiness. Ou Então, seja, happy é um adjetivo, né? I am happy. É um adjetivo, é um adjetivo. E o happiness é um substantivo, é uma coisa. eu não sabia Tem essa. a aí vem feliz e felicidade. Feliz, Sim. happy. Felicidade, happiness. Tá, isso depois que eu der uma estudadinha eu decoro. Aí eu errei também. Ah, fiquei, agora isso aqui é para traduzir também, né? Fiquei com invejinha boa? Não, Ah, não, tá. tá Fiquei tudo na bem, dúvida tudo bem. agora. Eu só quis dizer para você que eu estava assistindo a aula e estava copiando as perguntas. Aí eu errei Doro, que escrevi com H-E-R, Isso. que também foi um erro de Pouquinha português. coisa, Aí, é, besteira. é. Aí talk about spiritually é a mesma coisa aí do rap. Eu quis dizer espiritualidade, Exatamente. e eu só me reportava espiritual, vou inventar uma Isso, palavra isso, qualquer isso. que ela vai me reportar a espiritualidade. Entendi que era Então, espiritualidade. spirituality, que eu gostaria. Spirituality, isso. É, spirituality, Uhum, spirituality é espiritualidade. exatamente. E como que seria espírito? Quero Spirit, conversar sobre o lado mais espiritual. Espiritual. lado espiritual, Tá vendo? É espírito, seria. espiritual e espiritualidade. São três palavras diferentes para a gente, né? No português. Terminado em TY. Eu vou botar aqui. Não, vou botar aqui. É spiritual, spiritual. Eu não lembro qual que era. Side and spirituality. Spirituality. Eu não sei se é isso que você está falando. Não, eu Espiritual, só. lado Eu espiritual. espírito e joguei qualquer. Ah, espírito. E isso daí, Pegou. terminado em AL, é o quê? Espiritual? Espiritual. Se eu Espiritual. quisesse falar para você assim, meu lado espiritual, eu Hum, usaria essa palavra. isso. Tá. E um É espírito, spirit. que eu acho que foi o que eu escrevi. Aí é com TY. Ou soul. Eles usam muito soul, que é Sou, espírito. Soul. espírito é SP. Só termina no T. No T, não tem o Y, não, né? Não. E Spirit. soa como? Como Soul. escreve? Eu mandei lá no Frota. Sou, tá, já li aqui, sou. Sou seria um espírito, então. Isso. Tá. Dois são espírito. E espiritual é spiritual. É spirituality, espiritualidade. Tá. E aí um pouquinho antes da espiritualidade, você botou I am happy when I and my brother talk about I have spirituality. when I meet a person, my brother. I Eu have estou when I and my brother, yes, talk. Então, esse talk, para mim, ficou assim, Ou senão ainda você poderia colocar falando. I'm happy when I and Eu my ia brother are talking. Pode ser are talking também. Quando eu e meu irmão estamos conversando sobre espiritualidade. depois de I brother. and my brother are talking. We are talking.
Talking about, right? About. Então, por que que o talk me confunde? Eu acho que vai ser um pouco do go aí também. É, porque eu ainda, né, principalmente na redação, eu ainda quero traduzir, né? Uhum. E o Aham. talk, para mim, to talk seria falar, no É regular. conversar. Toca é conversar. Mas tudo Aí bem. fica, Tá bom. tá. E aí, para mim, conversamos não seria talk. Conversamos. Quando eu e meu É irmão talk. conversamos sobre espiritualidade. É We tal, talk. We tal talk. serve para tudo aí. Vai ser. We talk. I talk. You talk. We talk. He talks. She talks. It talks. Aí eu tenho que. Na conjugação ele não muda. Não Mas no, muda. É mas por no isso que eu tirei, né? O ING e deixei ele no presente, né? é, Porque aqui a sua frase, como estava talking e não tinha o verbo to be, eu só corrigi. Então, quando a diferença no português seria, e quando eu e meu irmão falamos sobre espiritualidade, ou quando eu e meu irmão estamos falando sobre espiritualidade. O aí se eu estamos falando é o are botaria o talking. are talking com NG. Isso, Ah, isso. Are talking. tá. Então, mas eu quando escrevi aí talking eu não botei o ar. O are. Você não botou o are. Aí Tá. eu tirei o ing. Mas aí faz uma diferença, quer dizer, quando eu e meu irmão falamos, ou quando eu e o meu irmão estamos falando. Tem uma pequena Uhum. diferença, mas ali acho que no total não vai fazer diferença no sentido do que você está falando. Ah, Não, tá. mas eu só tô querendo só para a gramática não ir se perdendo aqui Tá certo? Aí eu vou fazer essa mesma frase vai repetir embaixo. Tá. Essa mesma dúvida. Eu escrevo depois. I am happy when. Aham. E aí eu já errei Ah, por conta do sujeito oculto. Fiquei com exatamente. ele diversas vezes, mas eu não repetiria numa frase normal. Você pode ver que eu botei ele mais duas vezes aí e Aham. estava, né? Porque você tirou. Eu botei I am happy Não, when I meet on person and I can talk about politics. Você tirou os meus dois ai. ao Eu. contrário, eu botei. Você botou? Eu botei. I am happy when I meet one person and I can talk. Ah, então tá. Então eu não botei. Então eu olhei na hora o resumo É, errado. Ah, então no, tem que ter. isso, tem que ter, por causa daquela questão de quem é que faz, quem que faz isso? Quem que está Cara, fazendo então, a ação? É, muito doido. politics, health, aí seria wellness. Acho que você queria dizer bem-estar, não é? Wellness. Não, eu disse assim, eu Olha, estou. no lugar de health, entendeu? Eu acho que eu trocaria por uma palavra assim. Agora que a gente está. O health e a saúde. Eu É, quis é. falar de política e saúde, mas aí, como você tinha consertado ela lá em cima, Uhum. e ela falou que de saúde, aí você ensinou ela a falar, É eu, health. Isso, fui isso, usei essa palavra. isso. Eu Tá não certo. sei como que é a saúde, para dizer a verdade. Nada de É saúde health. É é health. saúde. Health é saúde. Foi por isso que eu usei. Eu sabia até como escrevia. Aham. Então eu já li essa palavra, mas Isso. não me reportava. Eu sigo muita coisa de saúde. Não, aquilo na minha cabeça estava claro, mas Exato. Aí você não só tem usei o consciência, que você né? falou. Eu só usei porque você, minutos antes, havia Ah, falado. aham. E aí também, então tá, o AI eu já tirei minha dúvida. Aí você botou, eu falo sobre política, saúde e pessoas ao redor do mundo. Uhum. Aí você botou políticas em plural, político. O Isso. que significa Porque isso? política é politics. Ah, Eu tá. não A sei por palavra quê. já é com A S. palavra já é com S. Não é plural aqui, então. É, politics.
Você já percebeu que eu sou chata, né? Nada, é ótimo. Ó, eu tenho uma virginiana aqui em casa que ela eu falo, eu descobri outro dia, uma pessoa falou assim, virgem gosta de encontrar cabelo em ovo. Cabelo em ovo. Aí outro dia ela estava aqui, eu falei assim, quer encontrar cabelo em ovo? Eu sou extremamente detalhista. Você é, Às vezes, é 10 pessoas numa virginiana? sala, eu faço numa sala, numa conversa. E eu faço Aham. observação que ninguém tá nem aí porque eu falei, entendeu? Só eu percebi a porra do negócio. É A minha detalhe. cabeça vive fervendo. Mas Isso você mesmo. é virginiana? Eu sou aquariana. Ah, tá. Eu tenho Pior filho do que de aquário virginiana. também. É pior. É, o aquário está anos-luz à frente de É todos. verdade, Não é estou me verdade. gabando, não, é o que diz o Não, aquário. Eu eu, nem me eu tenho pre- filho de aquário. Eu tenho filho de aquário e falo isso também. Isso Meu olho vê tudo, cara. Eu passo numa rua, meu olho enxergou tudo que tem na rua. As pessoas viram uma mulher andando, brigando. Quando brigou, eu já vi o cachorro, eu já via. caramba! E eu sou totalmente contrário, eu sou distraidona, não vejo nada. Aí eu tô aqui pegada no S. Vai. É, É, aí vamos lá, mais para baixo. E para mim, eu fiquei muito feliz assim que eu percebi que você entendeu tudo que eu quis dizer, né? sim, claríssimo. É, I am very happy. I am very happy when Happy. I I can dinner out in Aham. delicious restaurant. Restaurant. Yes. I am happy when I can have future perspective Isso. to speak. Uhum. Essa frase eu grifei toda em vermelho, porque eu errei tudo por falta de atenção, porque eu sei que eu tenho que botar o futuro na frente da perspectiva, né? Isso. Não é só uma perspectiva, eu quis dizer, né? Eu classifiquei a perspectiva, né? Exatamente. É, e eu sei que o verbo regular tem que ter o to antes, que eu não coloquei. Então, aqui meu foi todinho de falta de atenção, talvez até pela ansiedade de te enviar. Se tivesse revido, talvez eu tivesse consertado. E é isso, e no final eu digo que eu acho que eu sou uma pessoa feliz, Isso. mas eu achei que eu errei pouco, assim. Muito bem, foi muito bem. Muito É, bem mesmo. Eu gostei de acho. ter. E falando, você comete erros como os que você cometeu, tá? São normais, passa batido. É bom fazer isso aqui para você ter consciência, né? Mas na hora que vai falar, falta a preposição, bota o verbo no lugar errado, esquece de trocar Então, essa preparação é boa mais para a questão de consciência. Agora, a hora que você, sem ler, né? Que se você tivesse, ao invés de ter lido, tivesse falado ali, de bate-pronto, você ia cometer os mesmos erros, ou talvez até um pouco mais. Mas daria para entender tudo que você estava falando, você estaria se comunicando, entendeu? Então aí o falar já é outra prática. O que você está fazendo aqui é uma prática, prática de escrever, colocar as palavras em ordem. Isso é uma prática muito boa para a consciência, para você estar consciente. Ó, future perspective. Eu E gosto estou de estudar, esquecendo do to, entendeu? eu gosto de estudar assim. Eu gosto Isso. de estudar assim, mesmo que eu vá mais lenta, Isso, você não tem eu pressa também? é, Exatamente, exatamente. mas assim, hoje eu já percebi que, o vídeo é muito importante. Ai, que bom! Ai, É posso fazer um importante. corte aqui? Posso fazer É, um corte para mandar para os alunos? Já percebi que o vídeo é muito importante, porque é, muitos não vêm. Tem uns que me pedem. Às vezes eu estava tendo aula com o meu filho, aí meu filho me deu umas aulas no meu lugar aí para trás, e ele não grava e não manda. Aí o rapaz já estava. Você pode me mandar aquele vídeo? O vídeo depois da aula? Eu quero fazer, eu quero ver. Então, quer dizer, algumas pessoas já entenderam que é muito importante você se ver falando, também você se vê. Quando você estiver falando, você vai gostar mais ainda, porque você vai se pegar cometendo um monte de erros, entendeu? Quando você fala, e aí você vai poder voltar e ver, e ir destrinchando cada coisa que você está falando errado para você, quando for falar, ir se corrigindo. Aí, na hora que você se corrige,
Sabrina. Não vai corrigir da primeira vez. É o que cansa o professor, é isso, às vezes, né? Que é 10 vezes, um erro, cada vez tem que corrigir 10 vezes. Aí a pessoa tem que voltar, falar de novo aquela frase. No caso ali, eu vou te dar um exemplo, ver se aí você está falando. Você falou para ela inserir o quando, o when, e Hum. ela, toda vez que formulava a frase, não inseria o when. Não, exatamente. Porque na hora é muito estresse, é que nem dirigir carro. É primeiro, é marcha, é sinal, é criança correndo, é cachorro, é um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, fica difícil de concentrar em tudo. E um erro, é engraçado, né? Se você acostumar com um erro, aí depois para corrigir também é ruim, né? Tem que corrigir 10 vezes. Eu aprendi isso muito, minha filha fazendo fonoaudiologia, e um erro que eu cometi em português, a pessoa me apontou aquele erro já